Olá, seja bem-vindo ao podcast sobre os periódicos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu sou Sheila Morim, sou jornalista, editora da revista Vida e Caminho e também a diagramadora do jornal O Estandarte. Hoje eu estou super animada aqui com parte do nosso conselho editorial. Vamos compartilhar com você como é pensado os nossos periódicos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jornal O Estandarte. Sem delongas, vamos conhecer aqui a nossa preciosa equipe. Pastor Eugênio, conta um pouquinho quem é o senhor? Claro, eu sou filho do meu pai e da minha mãe desde que eu nasci. Meu nome é Eugênio, sou filho do meio deles, casado com a Letéia, eu sou pai do Caio, tenho a honra de ser pai dele. E não é porque é meu filho não, mas eu sou fã dele, é um cara fantástico. Eu tenho como formação, além da teologia, design gráfico, mestrado em análise do comportamento aplicado a organizações. E é uma alegria estar aqui com vocês. O Lissander, um grande companheiro de caminhada. O Carlos Venâncio, posso falar igual o Jó falou, que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem pessoalmente. Tem sido uma alegria estar aqui com você. E a Sheila, tem aprendido maravilhosamente com ela, com o Gerson, turma que ama a igreja, ama a Deus e estão servindo com um coração imenso. Muito bom estar com vocês. Que legal. E o Lissander? Lissander é aqui de São Paulo, né? Não, eu sou de São Paulo, não. Eu sou de Belém do Pará. Eu sou Lissander, com 2 S, acento circunflexo no ar. Esse nome eu tenho que valorizar, porque eu não conheço ninguém com esse nome, né? Eu sou o pai do Miguel, de 11 anos, esposo da Kellen. Kellen é professora e eu sou jornalista. Trabalho há mais de 25 anos no jornalismo. Comecei no rádio jornalismo, lá em Belém, trabalhando como pauteiro e repórter. E depois eu migrei para o web jornalismo. Foi quando eu comecei a trabalhar na editora Ultimato. E por lá trabalhei mais de 16 anos. E nos últimos 8 anos eu tenho trabalhado muito na área de produção de livros, ajudando as pessoas a contarem suas histórias por meio de livros e também escrevendo. Então eu sou autor também de crônicas, que é um estilo que eu gosto muito de trabalhar e de escrever. Recentemente o Lissander lançou um livro, né, Lissander? Isso. Aproveitando, obrigado. Eu tenho um livro de crônicas, uma coletânea, chamado Cotidiano Extraordinário, A Vida em Pequenas Crônicas. Então, são 71 crônicas que eu escrevo ao longo de 16 anos. Muito legal. Faço coro com o pastor Eugênio, viu? Hoje eu estou te conhecendo pessoalmente, antes Sim. só de ouvir falar, né? Quem que é o Carlos, para que os nossos ouvintes também Na conheçam? mesma linha cômica, precisava de alguém de peso no conselho editorial e resolveram me chamar. Eu já tive 100 quilos a mais. Após a conversão, o senhor tem trabalhado bastante essa questão da saúde. Me deu uma longevidade que, com certeza, que se não fosse a minha conversão, eu creio que não teria. Trabalho desde criança, envolvido em tipografias, em jornais. Meu pai trabalhou em jornal. Meu pai, além de ser um redator, ele também cuidava administrativamente de um jornal. E isso significa que se quebrasse um parafuso, ele tinha que correr atrás. E muitas vezes eu ia com ele nessa caminhada de acompanhar a impressão, conserto de máquina e vi a mágica que era ter um jornal. No primeiro momento, ainda bem pequeno, o modelo ainda tipográfico, que é aquele de carimbar. E depois a revolução, que eram as máquinas rotativas, que aquelas bobinas imensas entravam na máquina e o jornal saía pronto numa outra ponta. Eu sou de Maringá, Paraná, sou membro de uma igreja que completou agora 40 anos, a IPI Alvorada, né? De lá também nós temos o nosso atual presidente, o pastor Sérgio Gini, e de lá eu tenho visto que Deus tem sido fiel com a sua igreja e fiel com tudo que ele planejou, pela longevidade do próprio estandarte, que hoje nós vamos conversar aqui um pouco. Muito bom. Eu acho até que o Carlos está mais crente que eu. Não sei se o Lissander falou de que igreja que ele é. Não, eu também lembrei Você é mais agora. crente que a gente, então. Poxa Eu vida. também lembrei de falar. Eu estou pastor da 7ª IPI de Sorocaba, uma igreja incrível, uma igreja pequena também, mas uma igreja, sabe, de gente amorosa, gente que ama a Deus, gente que está empenhada em revitalizar. Muito bom. Isso é de qual E eu igreja? sou membro da 2ª Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, que tem no corpo pastoral o pastor Naaman Mendes, mas o pastor titular hoje é o pastor Denis Vicentim,
Uma igreja bem vibrante também, dinâmica e tem crescido bastante em Maringá. E agora tem a nossa grande Eu sou condutora, aqui, eu locutora, tô aqui de quem... São Paulo, aqui de Zona Leste, né? Represento a Zona Leste, estou ali na IPI de Cidade Patriarca, ali onde eu sirvo ao Senhor. Então, como vocês puderam perceber, a equipe aqui é talentosa, né? Não é só de peso, não. O pessoal aqui tem muita experiência, né? E com certeza tem abençoado muito já o nosso jornal, né? E faz parte também do conselho editorial, né? Vamos lembrar aqui, né, toda a nossa equipe, né? O reverendo Gerson Correia de Lacerda, ele é o editor do jornal. Temos o presbítero Eduardo Magalhães também, ele é lá de Bauru. Ajude aqui a Ele é gente. jornalista, né? Ele é jornalista, né? Ele está trabalhando lá com uma assessoria lá na prefeitura, né? Em Bauru. Deixa eu pegar minha Temos memória aqui de também cabeça. Vamos quem pegar é? minha memória de cabeça. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem a Regiane. Regiane é da IPI do Ipiranga. Do Ipiranga. É São Ela Paulo é IPI também, do né? Ipiranga, aqui em São Paulo. Jornalista, Isso, jornalista. trabalha na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Tem o professor Júlio Zabatiero. Ele tem uma experiência muito grande na área acadêmica também, Sim, né? sim, Ele professor traduziu livros, editou, publicou. O pastor André Lima, que já trabalhou na comunicação da IPI, Já, né, Sheila? durante 4 anos, ele foi o gestor de comunicação da igreja. E ele é pastor em Hoje ele está pastoreando a primeira IPI de Natal. Natal. E mesmo distante, está aqui com a gente hoje com Tá a tecnologia, participando né? com a Isso ajuda gente. bastante. Tem também o Benício, pastor Benício de Alagoas. Também trabalha nessa área internética, né? Igual o Lissander, mas na área de composição de websites, de mídia digital. Um cara muito, Uma bênção, muito né, capacitado, uma bênção, um pastor de Deus. E tem também o presidente da Pendão Real, desse conselho de administração, que é o presbítero Dal Carlos Franco, que é da IPI de Dourados. É um homem bem ligado à área comercial, tem uma perspectiva muito grande para conduzir a Pendão Real nesse novo momento. Então, minha memória me ajudou aqui. Eu agradeço o Lissandra que ativou minha memória. Então, hoje nós vamos falar especificamente do Jornal Estandarte, né, que é o órgão oficial da igreja, né? Então, como já foi lembrado aqui, ele já é um jornal mais que centenário, né? Esse já é o nós estamos completando 133 anos, né? É um senhor jornal. É um senhor jornal, né? Literalmente. E ele é sucessor da imprensa evangélica, né? Então, somado a isso, aí já passa mais de 150 anos, né? De certa forma, se confunde com a própria história da igreja evangélica no Brasil, né? Exatamente, né? Simonton, Sem né? primórdio, Olha lá, né? quando Sem dúvida. Simonton chegou ao É um Brasil, testemunho histórico para a igreja evangélica no Brasil. Principalmente hoje, né? Que muita gente está querendo descobrir o que é essa tal igreja evangélica, né? somos uma fonte Tem que fidedigna. Com certeza, tem que chegar ao estandarte. Não tem como conhecer a igreja sem conhecer o Verdade. estandarte. Eu lembro que eu comecei a pesquisar um pouco sobre a imprensa evangélica, né? Que era o jornal que foi antecessor, substituído, né, pelo Estandarte. E narrava histórias da época do Império. Então, gente, isso é incrível. Isso é algo assustador, né? E nós E a temos todos longevidade. esses exemplares no Museu da IPI do Brasil, né? Legal. Verdade. Tá lá, ó, fácil acesso para pesquisas, né? Muito bom. Eu diria até que para conhecer o jornalismo brasileiro tem que passar pelo estandarte. Se você pensar bem a história do jornalismo também, É verdade. tem que ter o estandarte na sua ótica, né, Carlos? Sim, sim. Os jornais, eles foram palcos de explicação de grandes cisões, de grandes uniões, de antecedentes de entidades que fizeram grande relevância na República Brasileira, ou até mesmo na época imperial. Então, como vocês disseram, não tem como contar a história brasileira ou a história da presença evangélica no Brasil sem levar em conta o que esses jornais nos mostram claramente. É, Então, assim, em termos historiográficos, é indiscutível o valor deles. sim. Mas em termos de cotidiano da igreja, eu dou muito valor também. Porque eu vejo ao longo das décadas, e quem pegar os recentes exemplares, mostram a visceralidade do cristianismo. Sim. A preocupação com o outro, Sim. a ajuda mútua que as Sim. igrejas recebem umas das outras.
Sim, sim. Né? Nós tivemos agora, recentemente, algumas tragédias naturais onde o Estandarte e as outras mídias da igreja colaboravam para que as igrejas se ajudassem, soubessem das reais necessidades. Sim, sim. Né? Ora para dar instrumentos de revitalização para muitas outras, para fundar outras congregações. Então, esse cotidiano do Evangelho, muita gente pensa que é distante do dia a dia, e não é. Isso O é uma das Estandarte coisas está aí para mostrar uma isso. das coisas que eu mais gosto no estandarte, que é o quê? Que é você juntar tanto a dimensão dos conceitos, da teoria teológica, né, dos valores reformados, quanto do instante, o valor do instante. Então, quando você lê as notícias das igrejas, você está lendo as notícias do instante de viver em comunidade. E hoje, no mundo cada vez mais individualista, você não tem o testemunho coletivo registrado. Você não tem. Você tem, no máximo, são selfies das pessoas. E aí o cristianismo, ele é a dimensão coletiva, né? Na prática. Né? Você estava dizendo, né, Reverendo Eugênio, as histórias, né? A importância das histórias. E não há cristianismo sem histórias, né? Isso é muito lindo, muito lindo. Achei bonito o que o Carlos estava falando, eu estava até pensando assim, na verdade, essa mídia, né, jornalística, escrita, centenária, ela era a internet da época. Era onde as pessoas acessavam, pesquisavam para poder descobrir o que estava Verdade. acontecendo, né? Isso é muito Verdade. interessante. Como o editor pastor Gerson enfatiza sempre, o Estandarte e outras iniciativas da igreja, né, elas trazem unidade à igreja. Eu fiz muitos livros históricos comemorativos, né, um deles, inclusive, com o Lissander, comemorando os 74 70 anos da cidade de Maringá. 70 anos, perdão. 70 anos. E ela já está agora com 75, né? Uns 5 anos atrás. E da mesma forma que nós fizemos esse livro sobre a cidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com outros jornalistas trabalhando livros comemorativos de entidades, bancos, cooperativas, entidades de classe civil, empresarial e alguns órgãos públicos também, tipo a Companhia de Saneamento de Campinas. Isso faz com que os novos funcionários, os novos membros, os filhos, a própria comunidade entenda sobre suas origens. E como o Alessandro acabou de dizer, as redes sociais, ou a internet, ou o fenômeno comunicacional de hoje, ele parece que é muito ligado ao instante. Não permite, quase que não permite que as pessoas pensem de suas origens, de suas raízes, da formação de seus grupos. Então, o Estandarte, ele traz essa unidade para a igreja, e sempre trouxe isso. E antes de ser só, exclusivamente, uma responsabilidade da IPI, ela também representava uma imprensa evangélica. Sim. E traz a unidade porque também, sobretudo, conecta iniciativas, conecta igrejas, conecta valores. Então, quando você consegue fazer isso por meio de um canal de comunicação, você permite que não somente tenha um registro histórico da sua caminhada, como você cria identificação e cria unidade. A Sheila, busca pela identidade, tem né? uma pergunta que eu queria fazer para ti, porque eu cheguei à comunicação da IPI em 2019, mas você tem uma caminhada há mais tempo. Isso não é o primeiro conselho editorial, né, que a gente tem, se eu não me engano, já houve outros, né, que permitiram que hoje tivesse esse conselho editorial. Isso. Então, apesar que a ideia de conselho editorial, ela não é muito antiga, não, pastor. Foi ali, o senhor chegou em 2019, né? Então, foi 2007, 2010 no máximo, que a gente começou, que implantou-se, né, de conselho editorial, porque até então era só o Ministério da Comunicação, né, que fazia esse processo, né? Então, acabava mesmo ficando a cargo dos editores, né, dos periódicos, né? Então, por exemplo, lá no jornal era sempre foi o reverendo Gerson, que eu me conheço, sempre foi o reverendo Gerson, né? Então, ele definia ali as pautas, né? E convidava, chamava os colaboradores nos assuntos específicos, né? E eu ali na edição de Vida e Caminho. Então, ali em 2010, se eu não me engano, é que foi instituído o Conselho Editorial, né? Então, trouxe ali as áreas da igreja, né? Então, trouxe um representante da mocidade, um representante dos adolescentes, um representante dos adultos, e junto com o Ministério da Comunicação, né, pensava os temas para
comunicar a igreja, né? Para trazer essa unidade, né? Para buscar essa unidade para a igreja, né? E agora esse conselho que está atualmente é o segundo conselho editorial que nós temos participado, né? Se vocês me permitem, eu quero até então mandar um abraço para todos os irmãos e irmãs que fizeram parte desses conselhos editoriais desde 2007, 2010 até aqui. Por causa do trabalho, da dedicação de vocês, é que hoje a gente pode ter gente como o Lissander, como o Carlos Venâncio, como todos esses irmãos que hoje compõem. Isso é fruto da fidelidade de vocês. A gente só tem a agradecer, né, Sheila? E Isso acima de tudo, mesmo. você e o Gerson, que estão aí esse tempo todo segurando a onda e permitindo que o estandarte chegue em todos os rincões do Brasil. Então, pastor, mas eu acho que o pessoal mesmo quer saber como que é feito, né? Eu acho que o pessoal quer saber, assim, mensalmente o jornal chega, né, às mãos das pessoas, E né? vai ter aquela pergunta também no final, né? Mas aí quando é que vai voltar a ser impresso? Será que vai ter isso? Será que o pessoal vai Pergunta querer? de milhão de Ah, dólares. segura aí que nós vamos falar sobre isso já já, né? Mas vamos contar aqui um pouquinho como que é esse processo, né, das reuniões de pauta, né? Eu acho que isso é uma curiosidade, né, dos nossos ouvintes, né? Como que será que acontece, né? Pastor Eugênio ali, ó, ele manda lá uma pré-pauta para a gente, né? Fala assim, ó, a reunião tal dia, né? Então, a hora, o combinado tá lá e aí a gente tem feito essas reuniões hoje remotamente, né? Então, por isso que o pastor André lá de Natal pode entrar, o Eduardo, né, de Bauru, né? Então, até mesmo o Carlos, o Lissander, né, em Maringá. Então, para vocês verem que hoje as barreiras, né, quase não existem mais, né? E que mais, pastor, que acontece nessa reunião? Bom, a gente provoca inicialmente, né? A IPI tem uma agenda de datas comemorativas. Então, cada mês a gente se baseia nas datas comemorativas e pensa, olha, quais dessas datas nós vamos abordar? O que é comemorado também no calendário civil? E outra, o que que a igreja gostaria de ouvir? A gente tem essa preocupação, né, de não ser algo que a gente escreve para a gente mesmo, que a gente define para a gente mesmo como leitores, que nós somos, mas a gente quer ouvir a igreja. Então, nada melhor do que, diz aquele texto bíblico, né, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, a gente parte desse processo. E eu estou muito animado, como a Sheila também falou logo no início, né? Essa edição de maio vai sair uma edição Vai. muito boa, muito boa. E o tema, hein? Já vamos dar um spoiler aqui, qual que é o tema? Ah, Podemos, a gente Carlos? pode. Podemos falar? Você que manda. Ah, então, ó, não percam, hein? Ó, já vamos falar aqui um pouquinho sobre, que é para você realmente buscar lá depois da edição e ver, olha, família e o desafio da vida comunitária. É um desafio mesmo, Carlos? É um desafio. Eu tenho um filho de 30 anos, Caramba. né? Eu sou pai biológico de uma de 30 anos e sou pai adotivo de 2 outros jovens desde os 13 anos que foram criados no lar cristão, né? A minha esposa os educou de forma sozinho com os pais dela dentro da igreja e uma igreja que pouco enfatizava a cultura escrita. Até mesmo, infelizmente, devo dizer, claro que é o meu ponto de vista, até para a educação bíblica. Então, quando nós temos acesso a uma igreja como a presbiteriana independente, que já valoriza essa questão comunicacional e bíblica há tantos anos, nós pensamos que as coisas acontecem naturalmente, mas elas não são naturais. E eu vejo claramente, depois da minha conversão, o quanto esses materiais não bíblicos me ajudaram a compreender a fé de forma realmente coletiva, de forma relacional. Então, por isso dessa importância, Porque né, eu estou do pessoal exagerando na mandar importância do dessas estandarte. notícias, É. né? Porque é isso mesmo, o Brasil é grande, né? Então, o que está acontecendo lá em Maringá, às vezes o pessoal que está lá em Natal, lá em Aracaju, não está sabendo, né? Então, a gente pensa que, né, que está todo mundo conectado, né? Está todo mundo ali, mas às vezes não está, né? Então, esse é um papel muito importante, né, do jornal, né? Fazer essa ponte, né? E o Lissander, o que o Lissander... É que eu achei esse tema muito interessante, né, do próximo edição do Estandarte, porque, assim, não existe comunidade da perspectiva cristã sem família, né? Não existe. Se não tem família, não tem comunidade, porque a comunidade é a dimensão coletiva das famílias. E Deus não criou a família para que ela fique hermeticamente fechada.
né? Como se fosse uma célula que se autossustenta. Ela é um testemunho coletivo em uma dimensão menor para outras famílias, para outras pessoas, inclusive para os solitários, né? Inclusive para os vulneráveis, inclusive para os refugiados, no sentido amplo da palavra, as pessoas que não têm casa, né? Que se sentem perdidas na sua vida. E, de certa forma, também a família ela é uma extensão ou uma continuidade da igreja. Ou a igreja é uma continuidade da família, acho que as duas se completam, né, nessa perspectiva. Então, o estandarte dessa edição, ele não vai falar só sobre a importância da família, como a gente já leu isso em tantos outros lugares. Ele vai falar sobre o potencial da família em ser esse testemunho de acolhimento no nível comunitário. E isso é revolucionário, principalmente no mundo que a gente vive de um individualismo conceitual e prático, de um individualismo que sedimenta cada vez mais as relações. E do próprio enfraquecimento da família, da ideia, do conceito de família. Eu lembro que uma das discussões do Conselho Editorial para essa pauta era exatamente isso. O medo que a gente percebe que as pessoas têm de olhar para essa noção de família e pensar assim, mas a minha família não é perfeita. Verdade. Como muitas vezes se pinta, né? Não, a família ideal é assim, 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 assado. E, na realidade, as pessoas estão sofrendo, porque percebem que não é possível. E aí vai muito de encontro àquilo que o Carlos comentou. A igreja, ela é um lugar de bênção para as famílias. Poxa, quando eu fui pastor em algumas igrejas, eu percebia isso. Às vezes tinha apenas a mulher e os filhos, e é na igreja que os filhos tinham uma referência masculina Sim. do que é ser um pai de família, ou de como pode tratar os seus filhos. Então, esse é um papel lindo que a igreja exerce para abençoar essas famílias, para que as famílias se fortaleçam e sejam produtivas, né, frutíferas em nossa sociedade. Muito bom isso, você lembrou, porque também essa é uma outra dimensão da abordagem editorial da próxima edição, né? Não somente o potencial comunitário da família, mas a gente quer desconstruir essa idealização de família, de uma família perfeita, né? A gente quer crer que Deus nos dá ferramentas espirituais para ter boas famílias, famílias saudáveis. Mas esse processo é um processo imperfeito da nossa parte, que é batizado pela graça de Deus. E é isso que é o grande milagre, né? É a graça de Deus atuando não somente no indivíduo, mas na família. Eu lembro que até alguém comentou da própria narrativa da genealogia de Jesus em Mateus. O que tinha de gente imperfeita ali não era brincadeira, né? E ainda assim, quando Jesus entra nessa família, ele transforma a história dessa família. Como assim? Na minha história, na sua história, na história de cada um de nós, na história de quem está ouvindo e assistindo a gente, é isso mesmo. Essa é a nossa grande esperança, é a nossa fé cristã, de que a igreja é formada por santos e ao mesmo tempo pecadores, que estão sendo transformados pela graça e estão tendo as suas famílias também transformadas. Isso é maravilhoso. E que tem uma missão. E que tem uma missão. A família tem missão. E Maria tinha uma missão, né? E essa missão moldou toda a família dela, né? Não é perfeição, é missão. E a gente caminha nessa missão. E essa vida comunitária na igreja, Carlos, como que você tem visto? Justamente hoje, pela explosão de um formato de família mais mosaico, né? Uns que são filhos de alguns, mas são enteados de outros. Uns que são viúvos de uns que são divorciados de outros. Uns que nem sabiam que ter família é bom. Uns que não sabiam que perdão era algo real. O que eu mais vejo na igreja que me chama a atenção é dessa família, como o Eugênio disse, imperfeita, mas que a igreja é uma plataforma onde elas descobrem isso. Que elas podem conviver, que elas podem lutar por uma certa harmonia mínima, que elas podem exercer o perdão e serem perdoadas também. Esse evangelho que eu falo tanto lá na minha comunidade, de visceral, de cotidiano, né? Traz uma dimensão que alguns livros ou a própria literatura cristã diz que era muito comum numa igreja primitiva. Eu até discordo, porque ela está visceralmente todos os dias em todos os nós.
E como o estandarte dá lugar para esse tipo de testemunho, dá lugar para esse tipo de relato, é onde eu concordo com o Lissander, de que você tem um projeto de Deus que nós tornamos imperfeitos, mas mesmo assim, pela graça, podemos ainda subsistir tendo os princípios básicos da igreja primitiva, de divisão, de responsabilização mútua, de cuidado com a viúva, de cuidado com o órfão, de acolhimento a esses que precisam de perdão e que precisam também aprender a perdoar. Então, esse ambiente de cura que a igreja, como plataforma, permite, não só de convívio, de comunicação, mas é uma alternativa eficaz, eficiente e sociologicamente relevante, porque nós temos visto em outras instâncias isso dissolvido, isso está se acabando. Né? A exacerbação do individualismo faz com que as pessoas não tenham a chance de se encontrar. Você me faz lembrar a história de um rapaz, de uma das igrejas que eu fui pastor. Ele chegou à igreja com 18 anos, com muitas dúvidas, muitos questionamentos. E aí ele foi se aproximando, a gente foi acompanhando ele, foi sendo discipulado. Bom, a história dele, resumidamente. Os pais casaram adolescentes, porque engravidaram. E aí, naquela época, a família entendeu que eles deveriam casar porque haviam engravidado. Casaram, esse menino nasceu, mas eram adolescentes, 14, 15 anos, coisa muito absurda. E eles não tinham maturidade para lidar. Aí o pai sai de casa, a mãe, uma adolescente com criança pequena, e ela não consegue educar de uma maneira adequada. E aí o menino vai morar com os avós. Essa é uma realidade muito comum, claro, né, das nossas sim. famílias no Brasil. E aí quando ele chega na igreja, ele começa a ter contato com outras configurações familiares, o pai, a mãe, os filhos, e ele vai percebendo que é possível ter uma família diferente, e ele começa a se encantar com isso, e ele trouxe para essa igreja uma concepção que a igreja não tinha até então. E ele, quando ele ia dar algum aviso, ele dirigia alguns cultos, ele falava assim, boa noite, família. Ele trazia essa ideia, né, valorizava da isso. importância que a igreja tem para essa construção, para essa redenção. Como ele de muitas via, vezes. né? Como ele via, como Família, aquilo fazia né? sentido para ele, exato. E além do conceito que a gente está conversando aqui, os conceitos, a gente vai também trazer exemplos de igrejas que trabalham valorizando e priorizando as famílias. Então a gente já tem uma, né, tá Essa é a pauta do apurando. Lissander, né? Eu tô falando que é a pauta que eu vou fazer o texto, né? Muito Eu bom. quis dizer, né? Mas você tá sendo... Não, isso Mas mesmo. a ideia também é que isso é uma coisa legal do estandarte, né? Ele traz exemplos concretos, Prático, né? né, Carlos? Isso é muito importante, porque tem uma tendência das igrejas, agora eu tô falando de modo geral, das igrejas, de criarem os seus próprios impérios de agenda, né? As igrejas vão crescendo cada vez mais e elas meio que ficam autossustentáveis. Só que não existe igreja local que se sustenta por si própria. Ela precisa ter o testemunho das outras igrejas também para ela crescer. E ela também tem que ajudar outras igrejas. Isso é bíblico, está em Atos, né? As igrejas se ajudando. Então o estandarte ele também promove essa possibilidade das igrejas aprenderem umas com as outras. Por isso que é ser inspirador, né? Então, E isso, o jornalismo está a serviço disso no estandarte. E essa é uma pauta que começou esse ano, né, Sheila? De começar a trazer as experiências práticas de Práticas, né? igrejas. Então, nessa edição, você vai abordar um tema de uma das nossas De IPs uma das que nossas tem IPs. atuado na questão de família. Exatamente. Já estou com material, com as trabalho fotos. com as famílias, não Que é? trabalham, que desde o início do ministério desse pastor, eu não vou dizer o nome, porque senão eu vou dar o Não, spoiler. Isso, não, espera, não pode. espera. Desde o Segura, que início- senão não vai ter o desde o pessoal início, ler. ele entendeu que o ministério dele só ia funcionar, só ia dar certo se ele valorizasse as famílias. E aí ele começou a fazer isso não criando um ministério de famílias. Isso que é interessante, ele tornou um tema transversal para todas as idades, né? E isso deu muito certo dentro da igreja. Que legal. Isso abençoa outras igrejas que estão lá pensando, né? Não sabe exatamente como começar a iniciar, né? Um projeto com famílias, né? Pode ter ali no estandarte ali né? Uma ideia, né? Isso, sempre a gente tem essa ideia mesmo, né? Quando vai fazer as histórias, contar as histórias das igrejas, uma das perguntas é: e como as outras igrejas podem se beneficiar com a sua história? E os pastores geralmente têm muito boa vontade, a gente está à disposição, a gente Compartilhar, pode né? ajudar e tal. Isso é muito legal, né? Isso é um serviço muito importante também que o Estandarte faz.
Então, algumas pautas é distribuída aqui entre o pessoal da equipe, né? E as reflexões teológicas, por exemplo, né? Como que é pensada aí os colaboradores que vão nos ajudar nas edições? Vou pedir ajuda de novo à minha memória para lembrar qual é o tema teológico. E eu acho que nem está aqui nessa minha Eu acho que tá parte no do Venâncio cérebro. ali, ó. Está em Venâncio outra aí. parte do cérebro para Então, poder não, mas assim, entender como são que... escolhidas as pessoas, né? Já vimos que ninguém é perfeito, né? Exato. Então, o nosso jornal também é escrito por pessoas imperfeitas, né? Que estão no processo, né? Então, como que o conselho editorial bate o martelo? Vamos convidar pessoa Ele vai tal? falar de forma mais concreta, mas eu só queria introduzir Eu essa, acho que o essa pessoal quer resposta, saber, né? que assim, uma das coisas que eu acho mais legais assim nas nossas reuniões é assim, tem muita gente que participa do conselho que entende muito da história da IPI, muito. E eu acho que eu e o Carlos Venâncio somos os mais novinhos em Não, termos de eu história da sou IPI lá, mais, né, Venâncio? eu sou Eles mais são aprendiz de modestos, Conhece vocês. menos, gente, eles mas, são assim, modestos. Sempre que a gente termina a reunião, pelo menos essa é a minha sensação, Venâncio, eu tive uma aula de história ali da IPI, né? E eu fico impressionado com tantas histórias boas que tem com pautas atuais, né? Desde a participação feminina na liderança, na questão também da área social, na questão teológica, né? Da história da igreja. Então, assim, tem muita gente muito boa. E, claro, os temas vão surgindo e cada um de nós vai lembrando de pessoas, né? Que a gente acha interessante, né? E aí que vem a beleza do conselho, que a gente está somando experiências. E cada um tem o seu network, tem os seus contatos. Então, muita gente que vai aparecer na hora o nome das pessoas que podem colaborar com a gente, né? Inclusive, não sei se já pode dizer qual é o É, entrevistado da próxima edição, não sei se já foi feita a entrevista, é melhor não falar, né? Mas a gente não, tem um será? nome aí muito bom para ser entrevistado na próxima edição, um nome Exato. renomado, né? Então, É, os nomes surgem dessa Sem reunião, dúvida. né? E isso é muito importante. A gente se baseia, então, como eu falei, naquela questão do calendário comemorativo da IPI, no calendário comemorativo da vida civil, e a gente sempre tenta dialogar, porque essa é uma vocação do Estandarte, desde o início, né, Sheila? A gente conseguir dialogar com a sociedade, apresentando sempre o ponto de vista cristão reformado. Nós temos 2 colunas em cada edição, que são as colunas de artigos teológicos. E nos últimos anos houve essa preocupação de não tornar apenas um texto para a cabeça, porque esse eu acho que é um dos grandes pecados nossos como presbiterianos independentes. Pelo tem que menos na ser minha formação. aplicativo, né? E isso não é aplicativo muitas vezes. Na É. na minha formação pastoral, eu percebi isso, esse cuidado em ajudar a gente a ter todo o conceito teórico, né, da questão da exegese, da hermenêutica, as técnicas da homilética, tudo isso é É importante. importante. Só que eu não lembro de ter sido formado no seguinte sentido: pegue todo esse conhecimento e fale ao coração. Isso Porque faz eles toda a são diferença. ferramentas para a gente entender a vida e transformar a vida, né? No final das contas, é a praxis, né? A gente está vivendo o evangelho na prática, como o Carlos falou, né? E como um teólogo que eu não me lembro o nome fala, viver com toda a densidade possível, né? O evangelho. Exato. Em maio, nós temos a questão da Lei Áurea. Então, temos um texto teológico que vai abordar essa questão, as raízes, o espírito abolicionista nas raízes da IPI. Porque isso é muito interessante. O Quem Eduardo Carlos diria, Pereira, o né? reverendo, ele escreveu um livro criticando a questão Da da escravidão, escravidão né? no nosso país naquela época. E ainda tem os desdobramentos, né, que infelizmente refletem na nossa sociedade. Então, nada mais atual do que falar sobre isso. Mas a igreja já estava preocupada, né, com o Naquela tema, né? Isso é muito interessante. E ela A se igreja manifestou, pautando a né? sociedade também. Paulo. Exato. Isso é uma coisa não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Deus usou a igreja para abrir os olhos da sociedade, da comunidade, acerca desse O pecado. William Wilberforce, né? É o grande ícone aí Exato. dessa Da história. maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Exatamente. Isso é lindo, isso é belo demais de ver. Uma outra coisa legal que eu acho também é nessa questão de diálogo. Teve algumas semanas atrás veio o pessoal do The Chosen. Sim. Veio lançar A quarta temporada. Quarta temporada. Tô devendo para minha esposa, tem que ir com ela no cinema, inclusive. Eu também. Deixa eu pagar essa dívida logo, então. E a presbítera Regiane, que faz parte do conselho editorial, ela foi entrevistar
eles, né, para a Folha de São Paulo. E vai sair algo também para o Estandarte. Olha que bênção isso, Não né? é? Ela entrevistou Jesus, gente. É, Eu sou Jesus. isso não é fraco não, né? Muito bom isso. Então, acho essa riqueza, né, que vocês estão compartilhando, da gente ter muita gente boa, gente de Deus, que pode contribuir e dar continuidade a essa história centenária de Estandarte. Não, e essa pluralidade, assim, nessa até própria a distância, né, geográfica de cada um colabora, né, porque senão a gente acaba ficando sempre nos mesmos autores, né, e essa é uma preocupação da igreja, a gente tem que ouvir todos, né, então a IPI não é só um eixo só, né, um todo, né, então aí por isso que a gente pergunta, né, para quem está lá no Nordeste, né, indica, né, pessoas, né, e assim a gente vai construindo realmente nosso banco de colaboradores, né? Então, quando você receber um convite para escrever para o jornal, é isso, olha, você foi pensado com muito carinho por essa equipe. Exatamente. Então, não diga não. E essa é a dinâmica, então, né? As nossas reuniões, a gente divide tarefas, procuramos terceiros, pessoas não necessariamente membros oficiais da EPI, mas pessoas que têm relevância na sociedade, com princípios cristãos. E isso já é constatado em várias edições de todos, tanto da revista Vida e Caminho, já antes da Alvorada, quanto do Estandarte. Porque Tem muita gente boa na nossa igreja, né, tem Carlos? Muita gente boa. Muita tá gente. certo que muitos criticam como ufanismo, você ficar elegendo algumas pessoas, tal pessoa da nossa igreja é relevante na sociedade. Do ponto de vista historiográfico, no passado nós tivemos grandes nomes, que era um grande nome dentro da igreja, mas era um grande nome na educação do Brasil, ou no mercado editorial do Brasil. Ou era um político, ou era um profissional na área de saúde, ou na área jurídica, ou na área de terceiro setor, né, na área de filantropia. Mas hoje, se nós fizermos, é que nós não temos ainda isso organizado, mas se nós nos propusermos, nós vamos nos impressionar de tanta gente relevante que leva os valores cristãos para o mundo do trabalho, Isso é para o muito- mundo da educação. Isso é muito bom que você está falando, porque também é uma consequência, uma aplicação da teologia reformada. Porque a teologia reformada, ela nasce pensando o todo, pensando a sociedade. Ela não está pensando só para dentro da igreja. Ela Isso. está pensando como o evangelho é relevante para todo mundo, em todas as áreas. Não só eclesiástica, mas na economia, nas artes, na sociedade de modo geral, na segurança, né? E quando você tem testemunhos históricos de gente que faz diferença não somente dentro da instituição, mas fora, fundamentalmente, você está dizendo que o evangelho ele é relevante para todos. As boas novas, As né? boas novas fazem diferença em todos os lugares. Uma outra coisa também, um outro aspecto do estandarte, principalmente nessa próxima edição, é a gente harmonizar passado e presente, né? Então, a gente tem tanto uma reflexão ou relatos do que é que está acontecendo hoje nas igrejas, né? A questão da música, por exemplo, né? Essas mudanças tecnológicas de estilo também, de arte, né? Mas a gente também não ignora o passado, né? Então a gente vai também ter um texto sobre o legado de João Calvino, não é? E isso a gente não acha que há dicotomia entre passado e presente. Pelo contrário, um testemunha o outro, né? É verdade, Um dia discursa outro dia, né? Então, um dia que é o ontem, discursa também o hoje, né? E esse texto vai ser até, inclusive, em virtude da celebração dos 460 anos da morte de Calvino. E é interessante isso, né? Um homem que morreu há 460 anos, mas o seu legado continua, porque é um legado de fé, é um legado baseado na palavra de Deus, na graça transformadora e restauradora. Isso é impressionante, né? Impressionante. Ajuda, né, nortear o caminho, né, da igreja, né? A igreja A tem gente que não cuidar a da gente sua não está caminhando na história como uma mosca morta, uma mosca tonta. A gente tem laços, Tem tem traços, princípios. tem um testemunho histórico, né? A fé cristã é uma fé histórica. Hoje o jornal ele tem sido distribuído digitalmente, né? Então tá lá no portal da igreja,
né? E realmente a gente tem recebido aí a pergunta, né? Quando vai voltar? Não teremos mais o impresso? Quem sabe me dizer? Ah, tem um rapaz aqui que sabe dizer, Reverendo Eugênio. O Olha Reverendo Eugênio está aí à frente da editora Pendão Real, então ele tem ali essa incumbência também, né, de conversar com o conselho administrativo da editora, né, com a direção da igreja, né? E o pastor já tem alguma resposta para esse pedido? Tem, mas vocês querem que eu fale mesmo? Será? Não sei se o pessoal quer ouvir isso. Não, fale se a gente tem esperança ou não tem. Porque essa Você pergunta gosta, Alessandro, do essa jornal pergunta impresso que também? toda reunião do conselho a gente faz para ele. Você gosta do jornal impresso também? Com certeza. Eu acho que, pensando até nessa realidade da igreja intergeracional, acho que ainda cabe muito o jornal impresso, né? Verdade. Então, vou pedir que o Carlos me faça a seguinte pergunta, Carlos. É possível ser impresso novamente o estandarte? Pergunta para mim. Eugênio, para você e para a igreja, vou impessoalizar para não ficar só acima de você. É possível que o jornal tenha uma sobrevida impressa? Carlos e irmãos, tudo é possível que crer. Amém. É muito bom. A Assembleia Geral da IPI tomou uma decisão em agosto do ano passado que desse-se todos os passos para que voltasse a ser impresso. E depois de muito estudo, nós vamos retomar e haverá a possibilidade de comprar no site da Pendão Real os números que já foram lançados no modelo digital, estarão disponíveis também impressos e os próximos lançamentos, estou contando agora com essa edição de maio, né, Sheila? Então já estará disponível para vocês e não só o estandarte. Olha que coisa linda! Vida e Caminho também voltará a ser impresso, publicado, material de qualidade. Isso vai ser Que excelente. maravilhoso. Então a gente espera que os irmãos se alegrem com essa notícia, né, Sheila? E a gente vai continuar trabalhando para entregar esse material de qualidade aí para a glória de Deus, cada vez Que mais. joia, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui dos desafios, né? Então, hoje a gente está aqui no meio digital e isso é um desafio para a gente, né? Assim, para mim, aqui particularmente, né? Trazer o nosso conteúdo impresso também para as redes, né? Então, trazer para as plataformas, né? Para os streams, né? Será, né, Carlos? Né? Então, olha aqui, nós temos equipe, né? Então, isso, como que o Conselho tem visto esses desafios e essas oportunidades, né? Por que não, né? É uma oportunidade É também, até interessante né? que o Carlos está desenvolvendo uma pesquisa para, inclusive, disponibilizar, ele e o Lissander ativaram isso no nosso grupo, né? Oba! Para poder disponibilizar de uma maneira mais adequada a leitura digital do conteúdo que a gente já tem online. Carlos, então, pode até aprofundar isso para a gente. Porque você vê as transformações do suporte, né? Desde a pedra, papiro, depois a imprensa com o papel, e nos últimos 30 e poucos anos a questão do digital, de forma de domínio público, nós aparentemente vemos uma transformação do meio de comunicação. Então, se a editora da igreja consegue uma impressão, retomar a impressão dos veículos, atende uma plateia, atende uma parte da comunidade. Se ela consegue oferecer na internet, como fez durante a pandemia, na íntegra e pontualmente as edições dos meios de comunicação, ela continua atendendo a necessidade de comunicar. A questão do efetivo alcance, quanto mais gente consegue ter acesso, faz com que a gente tenha pensado agora na gestão atual de que nós podemos ter uma versão para tablet e uma versão para celulares dessa comunicação. Porque o importante é a mensagem, não é a mídia, não é o suporte eletrônico ou físico que vai causar impedimento para que nós possamos levar essas boas novas. Tem que chegar aos confins da Terra. Pensando em chegar aos confins da Terra, nós temos as condições. Esse podcast, por exemplo, é um exemplo disso. Já se falava de podcast 20 anos atrás. Então, essa pluralidade que a Estandarte já tem desde que nasceu, ela só vai ser um pouco mais potencializada de chegar à disposição.
Mas a mensagem, ela tá aí. E por que Aproveitar. não usar, né? Não, por que não e usar? realmente uma mudança mesmo de hábito, né? Eu mesma confesso aqui que eu não faço nenhuma atividade de casa sem o fonezinho, ouvindo música, ouvindo um podcast, né? Ouvindo até mesmo uma reflexão bíblica, né? Então, isso já faz parte, né, do nosso cotidiano, né? Justamente. Então, a editora, né, a igreja tem também isso como uma oportunidade, né, de passar a mensagem, né? Justamente. É muito bom. Aproveitando até esse gancho, pedir autorização para Sheila. Já que o Lissander fez o jabá dele, o Carlos Fernandes fez o jabá dele, deixa eu fazer o Faça, jabá pastor. da Pendão Real. Opa! Nós temos aqui no centro do vídeo, aí, entre a Sheila e o Lissander, o Tudo Se Faz Novo. É uma campanha de entrega de novos testamentos. A IPI está no empenho, no desafio de entregar 10 mil novos testamentos, mas não é simplesmente pegar e falar, tó. Existem duas propostas, duas estratégias muito intencionais para a entrega de Novo Testamento, convidar o seu amigo, a sua amiga que ainda não se converteu a Cristo, não se rendeu a Cristo, a estudar sobre Cristo 4 lições a partir desse Novo Testamento e dessa forma a gente ter recuperar aquele empenho evangelístico que a gente tinha lá O no passado. discipulado, né? É a O questão, ID, né? A isso, missão. de ir, compartilhar as boas novas, discipular, fazer as pessoas caminharem no processo de maturidade. Então, esse é uma campanha incrível que você pode participar, deve, incentive a sua igreja. Dá para você acessar o site www.tudosefaznovo.org.br. Lá você vai ter todas as informações e vai ser um momento precioso. A gente tem orado por isso e tem crido que Deus fará maravilhas. E agora o Carlos Venâncio vai me ajudar, vai pegar ali o Famílias em Paz, ele vai colocar até mais perto dele assim para a câmera pegar muito bem. Essa é outra iniciativa. Já que a edição de maio é sobre famílias, tem esse material muito bom da Pendão Real, um devocionário que tem texto e áudio. Olha só, a gente já Olha, procurou utilizar 2 tecnologias de comunicação. São devocionais breves sobre a primeira família, a família de Adão e Eva. Que interessante, tem muita Joia. coisa Interessante. muito boa aí. Deus abençoou os autores, as autoras, para compartilhar essas informações, texto ágil, texto prático. E a gente quer incentivar você a comprar, adquirir, dar de presente. Aproveita o mês de maio, faz isso, faz esse investimento na tua família, estude. Maio, mês da família, Mês né? da família, exato. Então faz esse investimento para a tua família, cresça, se aprofunde no conhecimento da palavra do Senhor e seja alimentado. Então, muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Sheila. Que papo ótimo, não? Olha, que seja o primeiro de muitos, né? Hoje aqui estamos com uma parte, quem sabe a gente venha com a outra parte da equipe, né? Então, realmente foi muito jóia esse bate-papo, né? E a gente gostaria de agradecer muito, né? A presença de vocês aqui hoje, né? Então, uma palavrinha final aqui do Lissander. Obrigado também pela participação, pelo convite tão generoso e é muito bom porque a gente acaba entendendo um pouco melhor a dimensão dessa missão que Deus deu para gente, como parte da igreja, como parte do povo de Deus e com as ferramentas que Ele nos deu, né? Deus nos deu ferramentas, né? Pedro fala, né, em algum momento que Deus nos deu todas as condições para o desenvolvimento da piedade, né? E da mesma forma a gente pode pensar que Deus nos deu todas as condições para a gente propagar o evangelho, mas não só como se fosse um garoto de recado. Não, a gente propaga o evangelho primeiro com a nossa vida, com a integridade da nossa vida, né? Porque nós estamos pregando um evangelho inteiro, integral. E segundo, com os dons e a inteligência que ele nos dá, né? Nós somos seres que pensam e Deus nos criou assim. Então nós devemos utilizar nossas inteligências para que as pessoas conheçam esse amor de Deus. E quando a gente fala de digital e impresso, a gente está falando de convergência de mídias, a gente está falando, no final das contas, fazer com que o evangelho se torne mais claro para as pessoas, mais acessível às pessoas. Então, a gente se alegra muito em poder conversar sobre isso e, sobretudo, convidar as famílias da IPI a realmente colocarem a leitura do estandarte como o seu hábito familiar, o seu hábito individual, o hábito da sua igreja. E a gente tem tantos hábitos saudáveis que todos nós queremos ter, como, por exemplo, cuidar do nosso corpo, cuidar da alimentação, ter o nosso tempo devocional. Por que não incluir
a leitura do estandarte e do Vida e Caminho também como parte dos seus hábitos saudáveis. Sem dúvida alguma, você só tem a ganhar com isso, né? Muito bom. Então, fica aqui o meu convite a todos que vão, de alguma forma, consumir esse podcast, a levarem seriamente, levar a sério mesmo a ideia de ler o estandarte em oração, em dedicação, e principalmente que gere consequências práticas para a sua vida e para a sua família e para a sua igreja. Estar hoje frente a frente com o Lissandro, estar hoje frente a frente com a Sheila, estar hoje frente a frente com o Eugênio, só me dá e reforça a promessa, a grande promessa que Jesus nos fez, que um dia nós também estaremos com ele face a face. Amém. Se a gente se regozija com as nossas limitações de nos conhecermos aqui imperfeitos, imagine o que será então estarmos com Jesus. E é essa boa nova revolucionária, essa boa nova não autista, não endógena. É uma revolução que eu não encontrei em outras plataformas humanas. E isso eu tenho visto no estandarte há 160 anos, como pesquisador. Né? E nós podemos antecipar também de que nossa equipe está preparando para nós termos tudo isso em forma de banco de dados na internet. Aqui. Vai ficar muito mais fácil achar os conteúdos. Sim, ao então longo desses em meses vindouros, nós cremos que nós teremos tudo isso à disposição da igreja, né? Quanta novidade. Mas isso é assunto para outro podcast. Verdade. Que papo gostoso, né, pastor Demais da Eugênio? conta. E essa é uma iniciativa da Pendão Real e a gente só tem que agradecer, viu? A gente sabe que essas ideias vêm daí. Pastor, sua palavra final. Tá bom. Quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Muito bom. Aprendi muito com vocês. Tenho aprendido sempre. Louvo a Deus. Não só pela vida de vocês, mas de todos os nossos membros do Conselho Editorial, Conselho de Administração. Eu quero fazer uma citação ao reverendo André Lima e ao reverendo Roberto Mauro. Quando eu entrei em 2019, eu substituí os dois e era uma tarefa muito difícil, porque uma coisa é você substituir alguém que não está trabalhando direito. Outra coisa é você substituir alguém que está trabalhando e muito bem. E isso foi um grande desafio para mim. Louvo a Deus a vida deles. Louvo a Deus também pela vida das outras diretorias da Pendão Real. Agora, não sei se quem está assistindo a gente já tem conhecimento disso, a Pendão Real não é mais apenas uma editora, é uma agência de comunicação. Então, todo esse movimento aqui é em função desse novo momento que Deus está proporcionando. E uma das grandes alegrias de estar aqui na agência de comunicação é a parceria que Deus nos permitiu fazer entre a agência de comunicação da Pendão Real com a APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. A gente está aqui nesse lugar maravilhoso da APECOM, com uma equipe que vocês não conseguem ver, tem 4 pessoas maravilhosas que estão sempre à nossa disposição, nos ajudando, nos corrigindo, fazendo de tudo para que todo esse material chegue até vocês. Então, louvo a Deus também pela vida de vocês, que Deus continue usando, capacitando vocês. E vocês, como membros da nossa denominação, da nossa igreja, gostei do desafio do Lissandro, do desafio do Carlos, que vocês continuem orando pela gente, por esse trabalho, continuem criticando, dando sugestões, tudo isso é importantíssimo para que a gente aprimore cada vez mais o nosso trabalho. E quero agradecer você, Sheila. Você é muito responsável também por tudo isso que tem se desenvolvido. O seu feeling, a sua capacidade técnica de editorar a Vida e Caminho, de diagramar o estandarte, tudo isso é algo que eu sei que você não tem feito para agora, você tem feito isso para a eternidade e Deus tem recebido como louvor. Isso tem glorificado o É nome dele. graça, pastor. Já falei que eu estou vivendo sob graça. Amém. Amém. É muito bom. Lembrando que não existe estandarte se não tiver leitor, né? Não tem. Então, sem dúvida. nós falamos pouco do leitor, mas o leitor é fundamental para isso tudo acontecer. Não é? E a gente conta com o leitor, deixando aqui os comentários, aqui sugestões, né? As críticas, né? Dê bastante ideias aqui para a gente, né? Que a gente realmente quer comunicar com a igreja, né? A gente quer comunicar com o leitor, né? E para isso a gente também precisa saber o que o leitor quer ver aqui nos nossos periódicos, não é, Lissandro? Com certeza. E não é um leitor só, são todos. A gente sabe que existem diversidades nos leitores. E a gente respeita cada uma e a gente quer ouvir cada um. Então, esperamos que esse episódio tenha sido realmente edificante e abençoador. E por isso que nós vamos pedir, se você gostou,
compartilha, viu? Então, até o próximo episódio.